Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje estamos aqui para ler Atos capítulo 3. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine no seu coração e que nós possamos ter uma leitura muito abençoada em nome de Jesus. Vamos para a leitura aí? Atos capítulo 3. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, meus irmãos, os milagres e as maravilhas de Deus continuam. E algumas linhas teológicas acreditam que os milagres e as maravilhas são só para o primeiro século. Eu não creio que seja só para o primeiro século. Eu creio que os milagres e as maravilhas de Deus são para nós hoje, para nós, gentios de hoje. Amém? Aqui, muitos aqui eram judeus que faziam curas e sinais e maravilhas, né? Mas eu creio que os milagres e as maravilhas são para nós também. Amém? Então, todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Salvador, se batiza, participa de uma vida de cristão, tem, e eu acredito que experimenta na sua vida vários milagres, inclusive curas, prodígios, sinais e maravilhas, tá? E isso muitas vezes não é visto hoje porque as pessoas não buscam o Espírito Santo e não buscam a presença de Deus. Sequer fazem orações ao levantar, sequer leem a Bíblia, e isso enfraquece a fé das pessoas, porque a fé vem pelo ouvir. Então nós devemos buscar a Cristo e Ele vai nos capacitando e nos dando fé para fazer milagres e maravilhas. Eu mesmo já orei por pessoas e elas receberam milagres e maravilhas. Eu orei por uma pessoa uma vez que essa pessoa sofria bullying na escola. Eu sofri bullying na escola quando eu era muito novo. E eu orei pela pessoa e eu repreendi aquilo. Eu disse: "Você não vai mais sofrer bullying em nome de Jesus. Você vai acordar amanhã e as coisas que aconteceram com você não vão mais acontecer." Eu disse isso para a pessoa e a pessoa, amanhã, no outro dia, ela foi para a escola e as pessoas vieram pedir desculpa para ela. As pessoas vieram pedir perdão para ela. Isso aconteceu, isso é um fato real, isso é verídico. Por quê? Porque Deus opera milagres. Deus não operou milagres apenas naquela época, mas Deus opera milagres até os dias de hoje. A questão é que Deus opera segundo a sua vontade. Nós devemos jejuar, nós devemos orar. Mas se Deus não fez nada, não é por causa da nossa falta de fé. É porque Ele quis que assim fosse. Na verdade, é também por causa da nossa falta de fé, porque se a gente tiver fé, a gente pode dizer para esse monte: "Mova-se daqui e vai para lá." Mas Deus é soberano, amém? Deus é soberano. Então, ao mesmo tempo que nós temos fé, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós não mandamos em Deus. Ele que controla a nossa vida, mas a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós podemos pedir a Deus. E insistir e pedir a Deus, e Ele pode nos dar. Porque nós podemos tomar posse daquilo que já é nosso em Cristo. Amém? O discurso de Pedro no templo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no porticho chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: "Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida." Então, no lugar de Jesus, as pessoas preferiram um outro no lugar de Jesus.
como está lá em Mateus 27, 15 ao 23, Marcos 15, 6 ao 14, Lucas 23, 13 ao 23 e João capítulo 19, 12 ao 15. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, mas é a fé que ela teve em Cristo. E a fé vem pelo ouvir. Mas nós precisamos orar pelas pessoas. Por quê? Porque quando nós oramos pelas pessoas, Deus pode atender muito mais facilmente. Porque quando a gente só pede pra gente, é o meu pedido, minha, Deus às vezes fica, cara, ele tá pensando só em si mesmo, entendeu? Mas quando a gente pede pros outros, aí é bênção. Então é bênção você orar pelas outras pessoas. Você é edificado e você recebe milagres e maravilhas na sua vida quando você se preocupa com os outros. Uau! E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos fins da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Isso aqui em outras versões, essa parte aqui, ó, versículo 21, nós vamos ler aqui em outra Bíblia para você entender melhor, está assim, ó. Olha só, meus irmãos. Deus tem um tempo de restauração, olha só, para você entender isso aqui, como isso aqui é precioso. Ó, ele verá Jesus Cristo, que vos foi pregado, versículo 21 agora, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Então, olha só, o que acontece aqui, meus irmãos? Deus está restaurando todas as coisas por sua igreja. Por meio da sua igreja, Deus restaura hoje todas as coisas. E nosso papel é convergir todas as coisas a Cristo. Anunciar a palavra da reconciliação. Quando o evangelho for anunciado em todo o mundo, Jesus vai voltar. A questão é que Deus deu um tempo de restauração para as coisas. O que é essa restauração? É a pregação do evangelho, tá? É a pregação do evangelho. Claro que a restauração, vamos dizer assim, do mundo inteiro, literal, vai ser no milênio, né? Quando Cristo se assentar e governar as nações. E aí nós vamos ver Cristo restaurando todas as coisas. Mas Deus deixou Cristo, né? Vamos dizer assim, Cristo está hoje à destra de Deus, à direita de Deus. Cristo está lá hoje e Ele nos deu o Espírito Santo para anunciar as coisas. E quando nós anunciarmos isso para o mundo inteiro, Jesus volta. Tem gente que acredita que não precisa anunciar no mundo inteiro para Jesus voltar. Eu penso que precisa, tá? Eu penso que precisa, como diz a palavra, e este evangelho será pregado em todos os cantos da terra, e então virá o fim. Então precisa ser anunciado o evangelho primeiro para Jesus voltar. Tá? Eu creio dessa forma, tá? E por isso que nós devemos se engajar na pregação do evangelho. Por quê? Porque Deus tem recompensa para aqueles que anunciam o evangelho, e recompensas eternas. Amém? Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Está lá em Deuteronômio 18, 15 ao 16. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Está lá em Deuteronômio 18 e 19. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Isso está lá em Gênesis 22, 18. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas
cidades. Então, como nós também lemos em João, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o direito, né, de se tornarem os seus filhos. Então, Jesus veio para os seus não o receberam. Jesus deixou de ser judeu por causa disso? Não. Jesus continua judeu. Ele levou o evangelho do reino para os gentios também, né? Por meio de Paulo, a gente vai ver isso mais para frente. Só que Jesus é Jesus, meu irmão. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Mas a gente vê uma coisa muito interessante aqui nessas passagens, que é uma história que os profetas anunciavam, que Jesus ia vir, cumprir tudo e ia nos dar as coisas. E ele fez isso. Agora é necessário para a gente receber de Deus de graça a promessa que a gente viva uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. Amém? E claro que isso aqui é para todos nós, tá? E por isso que eu me incluo nisso aqui. É para todos nós. É daquela parede aqui para frente, é para todos nós. Eu me incluo nessa. Eu não sou melhor que você porque eu tô lendo isso aqui com você. Eu tô te incentivando porque eu e você precisamos. Bem-aventurado quem reconhece que precisa de mudança. Eu preciso, meus irmãos. Ore por mim. Eu estou aqui anunciando, sou falho, mas Cristo tem me feito permanecer fiel. Amém? Senhor Deus, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu essa palavra que tu escondesse de muitos, mas o Senhor deu a nós. Pai, que nós possamos anunciar essa palavra nos 4 cantos do mundo e Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E veja que coisa interessante, que eu estava orando aqui e eu lembrei disso. A gente vê que em todo o Novo Testamento e em toda a Nova Aliança também, a gente vê que Deus usou as pessoas ali, pessoas falavam do Antigo Testamento talvez muito mais do que do Novo para falar das coisas do Novo. As pessoas usavam muito mais a lei para explicar o que Cristo fez e como são as coisas hoje do que a gente imagina. Então, a gente lê o Novo Testamento com atenção, a gente percebe quanto do Antigo está nele. A gente percebe quanto que Deus, ele preza pelas coisas e ele preza pela palavra toda. Então essa ideia de que Deus do Antigo Testamento é um e Deus do Novo é uma coisa, não é verdade. Deus hoje trabalha com alianças, né? Ele teve aliança com o povo de Israel, agora ele tem uma nova aliança com judeus e gentios, com todo mundo. Não é só com a igreja, porque a igreja não substitui Israel, mas é com judeus e gentios. Todos aqueles que creem em Cristo são filhos de Deus e se tornam co-participantes da promessa de Deus, que é de sermos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E a gente acaba com aquela falsa ideia, né, de que o Antigo Testamento, é o Antigo Testamento e o Novo é o Novo e não preciso mais ouvir nada do Antigo. Não, pelo contrário, olha quanto que eles citavam do Antigo Testamento para falar do Novo, né? Como é uma continuidade, não uma separação. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã que vamos ler Atos capítulo 4. Valeu! Fui!